Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos vós, graça e paz. É com imenso prazer que mais uma vez eu retorno aqui para falar aos irmãos, deixar uma palavra pastoral, poder assim me expressar aos irmãos. Queridas ovelhas, nós temos orado por vocês. Estamos ainda vivendo esse tempo difícil, desafiador, mas que iremos vencer. Tudo há de se voltar ao seu normal no tempo do Senhor. Enquanto aguardamos esse tempo de podermos retornarmos às nossas atividades normais, estarmos na casa do Senhor, nos reunindo para louvarmos ao Senhor, nos matarmos a saudade uns dos outros, em culto ao nosso Deus. Enquanto isso não chega, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, seguindo as orientações e não deixando de ler sua Bíblia, de orar ao Senhor. E é tempo para isso, meus irmãos, tempo de buscarmos a Deus, de firmarmos os nossos passos nele e continuarmos fortalecidos nele, especialmente nesse tempo difícil que estamos passando. Hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor, quero deixar para nossa reflexão no Evangelho segundo São Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, vou ler do versículo 40 em diante. Vou pular alguns versículos e vou até o 56. Amém? Então aí, chame os irmãos, a sua família, reúna todos, nós da PIB em Jardim da Posse em especial, para reservarmos esse tempo para cultuarmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz em família, estarmos assim compartilhando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, abra a sua Bíblia aí e nós vamos ler Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Antes, porém, quero orar ao Senhor. Querido Deus, bendito e amado Pai, seja louvado, Senhor, seja exaltado, seja engrandecido o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pelo dia que nos deste, agora à noite. Aqui estamos na Tua presença, em especial nesse dia do Senhor, para cultuarmos a Ti, para ouvirmos a Sua boa voz, para, ó Pai de amor, estarmos buscando ao Senhor e intercedendo, ó Pai, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja, Senhor, nesse tempo que estão vivendo. São tempos difíceis em que a Tua palavra está se cumprindo. Suplicamos a Tua bênção, o Teu favor, a Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, nossas famílias, sobre a nossa nação. E por esse mundo, ó Pai de amor, que está prostrado ante essa pandemia, que o Senhor tenha misericórdia e abreviar esse tempo. E agora, Senhor, quando abrimos a Tua palavra, vamos ler a Tua palavra e meditar nela, que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 8, 40 ao 56, vou pular alguns versículos. Diz a palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro,
João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Glórias a Deus. Esse finalzinho aqui, que não contasse a ninguém, algo que quase que impossível, né? Diante de um milagre desse extraordinário do Senhor Jesus. Eis aqui, esse texto fala da história, relata a história de um pai aflito, um pai que era chefe da sinagoga, um homem religioso, um homem que estava aflito porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos. E ele chegou até Jesus em meio à multidão e se prostrou e diante do Senhor Jesus o implorou que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha única estava à beira da morte. Estava como que muitos estão nesse tempo tão difícil que estão vivendo, como que numa UTI, vivendo na sombra da morte. E que a situação dessa menina era muito grave, porque estava mesmo para morrer. Como de fato morreu, como relata aqui o texto. Mas Jairo encontrou alguém que poderia ajudá-lo naquele momento tão difícil, onde um pai aflito, sofrendo por uma filha única, cerca de 12 anos, uma adolescente que estava à beira da morte. E de fato veio a óbito. Mas Jesus ali esteve e foi à sua casa. É interessante quando Jesus, atendendo ao seu pedido, quando se prostrou e implorou que fosse à sua casa, Jesus então se pôs a caminho da casa dele. E o texto nos relata que nesse íntere, quando estava no meio da multidão, uma mulher também que estava há 12 anos. A menina tinha 12 anos, essa mulher tinha 12 anos, como que no mesmo tempo de sofrimento, que essa mulher estava sofrendo, ela estava com fluxo de sangue, uma hemorragia, e em meio àquela multidão, ela pela fé tocou em Jesus, e Jesus sentiu que alguém o tocou, mesmo diante de uma grande multidão que o apertava, e Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos ficaram preocupados e Pedro logo falou: Senhor, essa multidão te empurra, te cerca aqui, toca em ti. E o Senhor pergunta: quem lhe tocou? Jesus então falou para Pedro: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E não tendo como se esconder, aquela mulher se identificou e disse que foi ela e mostrou a razão pela qual o tocou. E ela foi curada imediatamente. Jesus falou: olha, vai, a tua fé te salvou. Que milagre maravilhoso. Mas Jesus, sem antes terminar a sua fala, diz o texto aqui, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já morreu, está morta, não incomode mais o mestre. Olha, talvez ali, não talvez, certamente, Jairo ficou mais esperançoso ainda, porque uma mulher que havia 12 anos estava sofrendo e chegou para um milagre da fé. Ela tocou Jesus pela fé, foi curada. Jairo, por certo, ficou ali animado. Essa mulher com 12 anos, o texto fala que ela já estava, gastou seu dinheiro com os melhores médicos, até então não tinha resolvido seu problema. E ali Jesus a curou, certamente a sua fé ficou engrandecida, mas agora veio uma notícia desafiadora para Jairo, para tentar demovê-lo da fé, talvez. O texto não fala, no versículo 49,
Falava Jesus ainda, quando veio uma pessoa que interrompeu da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Foi alguém que propagou, no momento de expectativa de Jairo, de fé, uma notícia ruim. Meus amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, quantas notícias ruins nós temos visto, quantas palavras desafiadoras e desanimadoras temos ouvido. Aliás, eu particularmente não tenho assistido às reportagens, especialmente da Globo. Me causa pesar, não porque eu estou aqui fazendo apologia aos irmãos não assistirem. Cada um deve analisar, ter essa consciência. Eu particularmente não assisto, porque as temáticas são sempre as mesmas, e já começam com palavra negativa de morte. Eu não tenho visto falar sobre a questão das curas que tem havido, mas começa a noticiar logo mortes, e mostra cavando em cemitérios, cavando covas e mais covas, com prognósticos desafiadores e desanimadores de morte. E eu fico assim já preocupado com tantas notícias ruins, assim como creio também com os irmãos, que pode talvez tentar nos demover da nossa fé, como já ouviu aquela palavra naquele momento ali. Portanto, meus irmãos, nesse tempo em que há muitas notícias ruins que temos ouvido, nós temos que estar filtrando. Como diz a palavra, examinai tudo e retende o que for bom. Então temos que ter o equilíbrio. Se você não tem tido equilíbrio de ouvir determinadas notícias, que às vezes são notícias ruins e de morte, desanimadoras, então cautela, filtre tudo, porque há muitos que estão sofrendo, estão adquirindo mais problemas, doenças psicossomáticas, devido às notícias ruins, notícias de ameaças de morte. Então, cautela quanto a isso. Já estava todo animado, ele presenciara um milagre, mais um milagre. E Jesus iria para sua casa para fazer um outro milagre, que era curar sua filha, que estava à beira da morte. Aí agora vê essa notícia ruim: não incomodes mais o mestre, a sua filha já está morta. Que palavra e notícia desanimadora. Mas Jesus, que estava o acompanhando até a sua casa, ele logo pôde consolá-lo. Já não estava sozinho, estava na companhia de Jesus. Versículo 50 fala: mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Aleluia, glórias a Deus. O provérbio fala que como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Já ouviu a notícia ruim, desanimadora: a sua única filha, a sua amada filha, havia morrido. Era para ele logo ficar triste naquele momento, mas ele não estava só. Havia ali Jesus com ele. Jesus estava o acompanhando até a sua casa. Ele podia ter esperança, confiança, porque Jesus estava com ele e tinha tudo sob controle. Conta-se que uma menina, ela estava viajando, uma viagem de avião, e ela estava sentada sozinha naquele avião, e ali sentada pôs-se a desenhar, estava fazendo seu desenho, e de repente, naquela viagem, surgiu uma turbulência, uma tempestade, houve uma grande turbulência, e aquela menina continuava ali
agora pintando o seu desenho, passando pelaquela turbulência tranquilamente. E após aquela turbulência, uma senhora, um tanto quanto preocupada com aquela menina, se aproximou dela e falou: olha, como é que você pôde ficar tão tranquila enquanto estava passando pela turbulência? Eu observei, nós estávamos aqui preocupados, né, aqui sentindo amedrontados, você ficou tão tranquila. E aquela menina então lhe respondeu: olha, senhora, eu fiquei assim por uma razão muito simples. O meu pai é o piloto. Ou seja, Jesus está no controle de tudo. Assim também foi com Jairo. Mesmo ouvindo aquela notícia ruim, de imediato Jesus falou: mas Jesus, ouvindo-lhe, disse-lhe: não temas, crê somente, e ela será salva. E o texto nos fala que Jesus o acompanha até a sua casa. Então somente Jesus, Tiago e também João e Pedro, que o acompanhou justamente com seus pais. E ele ainda, para confortar os que estavam chorando e pranteando, falou: olha, não choreis, porque ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, de fato estava morta. Mas onde Jesus está, ele pode dizer isto às pessoas. Ele tem uma palavra de conforto, ele tem uma palavra de consolo. Quando estão sofrendo as suas perdas, quando estão sofrendo porque alguém está na UTI, está mal, mas Jesus fala, é aquele que pode nos confortar, é aquele que pode dizer para mim e para você: não choreis, mesmo em meio a um quadro tão caótico como aquele pai se encontrava. Ele então falou: não choreis, mesmo que riam dele, porque ela estava morta de fato. Mas Jesus foi, adentrou aquele quarto, tirou aquela menina e disse o texto que ele falou para a menina: levante-se. Ela se levantou, ele orientou para que se desse algo para ela de comer, e um grande milagre ocorreu naquela vida. Eu quero então concluir essa nossa reflexão nesta noite. Meus irmãos, estamos diante de desafios enormes. Há muitas pessoas que estão com um ente querido seu, seja na UTI, seja em seus lares, carecendo de apoio, de ajuda, estão preocupadas, alguns estão mesmo em ameaças de morte. A nossa missão é continuar clamando por Jesus, como esse pai se prostrou ante o Mestre e implorou que entrasse em sua casa. Meus irmãos, vamos continuar orando ao Senhor, implorando para que Ele entre nessas casas, nesses hospitais e realize verdadeiros milagres que só Ele pode realizar. Ele realizou o milagre na menina, assim como naquela mulher que há 12 anos também sofria com hemorragia. Ele continua realizando milagres. Ele fala para mim e para você, e para que nós confiemos, não temas, crê somente. Essa é a nossa missão nesse tempo, é não temer, é crer e levar essa palavra adiante para tantos quantos precisam, porque Jesus, aonde Ele está, Ele faz a diferença. Que clamemos e chamemos Jesus para os nossos lares, para os hospitais, para que Ele continue a operar os seus milagres. E Ele é aquele que pode dizer: não choreis, não chores, porque Ele realiza ainda milagres. Eu creio nessa promessa, eu creio na sua palavra, que nós continuemos a crer, porque Ele está no controle de tudo. Como aquela menina na viagem, Ele é o nosso piloto, podemos confiar plenamente. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tem um final de noite. Meus irmãos, quero lembrá-los que, como a igreja não pode parar, nós temos nossos compromissos, que os irmãos bem sabem, né, mensais. Então você, amado irmão, que tem podido
dizimar, ofertar e quer fazê-lo, vocês podem entrar em contato com o nosso irmão tesoureiro, ou então, se preferirem, podem ir nas segundas, quartas, sextas e domingo, a partir das 9 horas, a igreja está com a sua porta aberta lá. Então, procure o nosso irmão tesoureiro, entre em contato com ele, que ele pode assim facilitar para os irmãos, tá bom? Então, atentem para isto e quero pedir aos irmãos que continuemos, né, orando uns pelos outros, por esse momento há de passar, amém? Vamos orar ao Senhor e quero impletar a bênção apostólica também, que tenhamos uma semana abençoada. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Pai Santo, nós queremos agradecê-lo pelo dom da vida, pelo seu cuidado, a sua proteção, provisão para cada um de nós. Abençoe a tua igreja, PIB em Jardim da Posse, abençoe o teu povo, as nossas famílias, continue a cuidar de cada um de nós, ó Pai. E muito obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco e tem cuidado de nós. Seja louvado e bendito o teu nome, ó Pai. Dá-nos um restante de noite e uma continuidade de semana abençoada na tua presença. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam derramados sobre cada servo do Senhor, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Dizemos todos amém. Para matarmos saudades, irmãos, e o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus.